Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer nossa prece? Vamos agradecer a Deus por mais esse encontro? Então, meus amigos, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar, elevarmos o nosso pensamento a Deus. Divino amigo Jesus, amor de nossas vidas, mais um Evangelho, Senhor. Mais uma vez nós te procuramos aqui. Somos tantos irmãos de tantos lugares, Senhor, querendo te ouvir, querendo te sentir, querendo ouvir palavras de consolo, palavras e lições que nos dão um norte, palavras que nos fortalecem para as lutas do dia a dia, palavras que nos chamam à realidade em que muitas vezes, quando estamos encarnados, Senhor, nós nos desvirtuamos, acreditando naquilo que é tão passageiro, que é a vida terrena. Praticamente um mundo ilusão. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa nos iludir, nos afastar da nossa realidade espiritual. Reconhecer a terra como uma escola. Reconhecer a vida como um material pedagógico para a nossa evolução espiritual. Muito obrigada, Senhor, pela lucidez da doutrina espírita, que nos chama sempre à realidade. Nós lhe pedimos a permissão, Senhor, para iniciarmos mais um Evangelho no ar. Em teu nome. Nós te rogamos a presença dos amigos espirituais, porque são eles, Senhor, que conduzem o nosso trabalho, nos inspirando, nos fortalecendo, nos amparando. Muito obrigada, amigos queridos. Que nós possamos, divino amigo, no esforço diário, sermos instrumentos teus, Senhor, instrumento dos bons espíritos, e jamais, Senhor, nos permitir ser instrumento do mal. Que assim seja. Vamos lá, Livro dos Espíritos. Lembrando que o estudo de O Livro dos Espíritos já está no canal, não está completo porque a gente está gravando, mas já está até a questão 600 e pouco, se não me falha a memória. 886, caridade e amor ao próximo. Pergunta o professor Denizar: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos. Sabe aquela pessoa insuportável? Aquela pessoa que tu sabe que não te quer bem? Aquela pessoa que tu sabe que tá ali te massacrando? Às vezes assim na pontinha da unha, para te tirar do eixo. Você sabe essa pessoa? Todo mundo tem uma pessoa dessa, né? Você conhece? Seja benevolente para com ela.
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. Essa mesma pessoa. Seja indulgente, né? Então vamos pegar aqui a tolerância, tolerar, né? Você tá ali. E a indulgência, vê o conceito de indulgência para mim, para você ver a diferença. O que é ser indulgente? Indulgente é o adjetivo, que está adjetivando aí, né? Para quem é tolerante, clemente, benevolente ou inclinado a perdoar facilmente erros e falha. Aqui a indulgência, então, é perdoar. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdoa, né? Seja indulgente. Quando é que a gente vai começar a entender? Primeiro que uma pessoa que faz o mal, uma pessoa que te persegue, que te calunia, primeiro que essa pessoa está adoecida. Um ser humano saudável, ele tem um comportamento saudável. Uma pessoa que está adoecida, ela se torna realmente alguém insuportável, alguém doente. Que a gente precisa saber ser indulgente. Por quê? Porque a pessoa está adoecida. Então, quando a gente começa a olhar para o comportamento alheio como um processo patológico, a gente fica mais indulgente. Como a gente encontra uma pessoa doente mental na rua, que às vezes nos xinga, e a gente consegue entender que a pessoa é um doente mental. Então, hoje a gente já começa a perceber o nível de adoecimento mental. Então, hoje a gente já consegue entender que muitos comportamentos são processos patológicos. E realmente, então uma pessoa saudável, ela tem uma atitude de saúde comportamental, né? E uma pessoa que não tem saúde mental, e hoje a gente tem um alto índice de adoecimento, não tem como essa pessoa ter um comportamento saudável. Não tem como ela ter uma atitude de saúde, porque a mente não está saudável. Então, uma pessoa extremamente presunçosa, invejosa, orgulhosa, prepotente, insegura. Toda pessoa insegura, ela tem uma necessidade de mandar. Toda pessoa insegura, ela tem necessidade de estar sempre em evidência. É uma necessidade para que ela se autoafirme. Então, a gente tem que começar a entender a psicologia humana para a gente poder conseguir conviver e ser indulgente com o outro. Então, como diz Jesus, o homem não é mau, o homem é frágil. Bem frágil. Então, ele diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ser indulgente para com o erro, e a gente entendeu aqui que se trata do perdão, e ainda perdoar aqueles que nos ofenderam. Você vê que a verdadeira caridade aqui, em nenhum momento ele colocou dar dinheiro, dar esmola, dar cesta básica. Não. Tudo o que o amigo espiritual citou da caridade foi voltada à atitude moral. E nós já falamos bastante nisso. Dar coisas materiais não nos torna evoluído. A gente está se desprendendo, já fazendo um movimento. Mas a gente dá do que está sobrando. A gente não dá do que vai nos fazer falta. Estava até pensando essa semana no óbolo da viúva. E ali ela deu a moeda, voltando ao lado material. Mas muitas vezes, voltando à parte moral, é dar tudo que temos. Às vezes é a última gota da tolerância. Às vezes é a última gota da indulgência. Pensa aquele dia que tu tá cansado, exaurido, com 1000 coisas para fazer e aparece um tolo na tua frente. É o óbolo da viúva. Tu tira, mas entranha, chega, sufoca. Essa é a parte moral. Essa verdadeira, esse sentido da palavra caridade, você vê que ele não colocou nada material. Tudo que ele colocou foi, olha, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tudo voltado à moral. Por quê? Porque é essa parte moral que me torna um humano melhor.
É essa parte moral que me faz, é essa mola que me impulsiona para o meu processo de evolução, tá? A caridade material, ela é necessária, ela alivia, ela já mostra o movimento. Mas a moral, você está realmente evoluindo um processo de evolução, tá bom? E aí tem um comentário do professor Denizar, eu vou ler rapidinho, só o finalzinho que eu adoro. Entretanto, quanto mais lastimável for a posição da pessoa, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa, né? Então, não humilha, eleva a pessoa. Muito bom, né, gente? Vamos para o Evangelho? Então, hoje, nós estamos ainda no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nós lemos a carta de Paulo, né? Foram dois evangelhos, estudando a carta de Paulo. Hoje nós vamos estudar fora da igreja não há salvação, ponto. Fora da verdade não há salvação. Então, o professor Denis Arrival, ele vai pegar essas duas afirmações, né? E que era realmente uma bandeira, né? Um slogan, né? Fora da igreja não há salvação. Vamos primeiro entender, quando nosso Senhor Jesus se revestiu de carne, ele ficou até aproximadamente ali seus 30 anos vivendo no mundo físico. Ele tinha profissão, a profissão que o seu pai José o ensinou aqui na terra, de carpinteiro, porque José era carpinteiro. Sua mãe, Maria, sempre percebeu que ele era diferente. A sua primeira aparição pública foi transformando a água em vinho num casamento do seu amigo. Tanto é que ela disse: meu filho, acabou o vinho. Então, se ela foi até ele, porque ela sabia que ele poderia resolver. E ela diz aos servos: faça tudo o que ele pedir. Faça tudo o que ele pedir. Nosso Senhor Jesus, ele não veio fundar religião. Jesus veio se entregar e se dar como um exemplo de ser humano. Jesus não nos ensinou a ser Cristo, porque essa ainda é uma lição que a gente não consegue nem entender. Ele veio nos trazer uma lição de convivência. Uma lição primeira que impulsiona a nossa evolução. E a nossa lição primeira de relação uns com os outros é cuidar um dos outros. Eu estou aqui em Manaus, eu tenho que cuidar de alguém que está lá na África agora, por exemplo? Não. É aqueles que estão próximos, diariamente. Se cada um conseguir cuidar de quem está próximo, tudo estaria resolvido. Então, quando Jesus, ele diz: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Tá, quando fala em amar, nossa cabecinha mistura tudo, né? Cuidai-vos uns dos outros. Cuide um dos outros. Quando eu estou cuidando de alguém, eu estou amando. Então, quando eu me porto com as pessoas que estão em torno de mim, eu estou seguindo as lições do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi essa a grande lição que ele nos trouxe, para nos tornar pessoas humanas, para nos tirar do comportamento animalizado. O animal, ele não gosta de dividir. O animal, ele marca território.
território. O animal tem que ter o alfa. O animal, ele não usa a lógica e a razão para alcançar a presa que ele quer. O animal não sabe compartilhar. Eu me recordo quando eu tinha os dois aqui em casa, o Bob e o Simba, que eu colocava comida, eles comiam muito rápido. Já olhava assim que era pro outro não vir comer o seu. E tinha que ter cuidado que às vezes eles ainda brigavam. O Bob, por exemplo, quando eu chegava, só ele podia latir, o Simba não podia latir. Se o Simba latisse, eu não sei qual era a linguagem deles, do au au au, mas ele ia para cima do Simba e o Simba queria se defender. Como se dissesse, pô, eu também tenho o direito de latir, se tu quer latir sozinho, é o alfa. E quantos seres humanos não existem assim? Marcando território. Tem que ser o alfa. Ninguém pode latir, só eu posso latir. É o comportamento primitivo. É o comportamento animalizado. É a minha proximidade realmente com o reino animal. E o que Jesus nos convida? Vamos ser gente. Gente que gosta de gente. Gente que cuida de gente. Gente que ama a gente. Esse é o convite. Então Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus nos trouxe ensinos. Com o seu processo, o seu assassinato, Jesus foi assassinado cruelmente. Cruelmente ele foi assassinado porque ele recebeu uma sentença. Ele estava sentenciado a carregar uma cruz. E era a pior sentença que alguém naquela época poderia ter. A pior espécie de criminoso tinha a sentença de carregar a cruz em público, porque era uma vergonha. Era a cruz da vergonha. Carregar a cruz no meio do povo e o povo gritando, o povo xingando, o povo chamando palavrão. Tudo isso acontecia. Rasgavam a roupa dele. Tanto é que Jesus estava praticamente nu quando foi crucificado. E isso naquela época era uma vergonha muito grande. O homem naquela época andava de túnica. Então foi uma sentença. Nós vamos acompanhar já no Atos dos Apóstolos, e aí a gente também vai acompanhar no livro Paulo e Estevão, que também é Atos dos Apóstolos, né? Eu conto ali os detalhes do Atos dos Apóstolos, está na obra Paulo e Estevão. E é interessante que quando Paulo doutor Saulo de Tarso, quando Saulo já havia se convertido ao cristianismo e estava em Antioquias, ele ali com a sua tenda montada, porque Paulo nunca quis ser um peso para a igreja, ele se sustentava, logo ele montou sua tenda, porque ele tinha a profissão de tecelão, e isso, dentro da cultura judaica, aos 12 anos, todos eles têm que ter uma profissão. Então ele aprendeu a ser tecelão aos 12 anos de idade, apesar de na fase adulta era um doutor da lei, mas era justamente para isso, para na dificuldade você ter uma profissão manual mesmo. Então ele era tecelão. Então ele montou sua tenda e ali, atendendo o povo, ele atendeu quem? Um rapaz médico chamado Lucas. E esse rapaz, Lucas, que fazia parte do trabalho do navio, né, de um navio, aportou ali e conversou com aquele homem. E a inteligência daquele homem, Saulo de Tarso, chamou a atenção dele. E esse Saulo de Tarso começou a falar para ele de Jesus Cristo, das lições do nosso Senhor Jesus Cristo. E convidou ele para ir à igreja de Antioquias. Ele foi e ele achou aquilo o máximo. E a inteligência de Paulo realmente chamou muita atenção. Então, como é que eles se autodenominavam? Homens do caminho. E aí já Lucas, fazendo parte daquela conversa, daquele trabalho, já estava ali frequentando, ele deu a sugestão. Ele disse assim, olha, homem do caminho tem caminho que leva a vários lugares. Por que ao invés de vocês se autodenominarem homens do caminho, vocês não começam a se chamar cristãos, que vem de Christos, né? Seguidor de Christos, o ungido, né? É uma palavra grega, né? Christos. E aí
Os discípulos, né, os demais seguidores de Jesus, acharam muito legal e aprovaram o nome, e a partir daquele momento eles se autodenominaram cristãos. Então nós tivemos aí 350 anos em que os cristãos foram mortos, assassinados, torturados, mas foram muito sofrimento. Ali em 350 e pouco foi quando decidiram, né, o Império Romano, ali o Império Romano ainda dominando, decidiu transformar o cristianismo em uma religião. Eles eram seguidores de Cristo. Então, a transformar aquilo numa religião. E aí é quando surgiu o catolicismo, né? A Igreja Apostólica Romana. Nós temos ali como pai, nessa época, Santo Agostinho. Então, o cristianismo, a partir desse momento, o cristianismo desapareceu. E aí a gente bem entende e conhece o período dos 1000 anos, né, da Idade Média. Então, ou seja, Jesus não fundou religião. Religião são rótulos. Religião não garante elevação. Deus, o que é salvação? Salvar da minha animalidade. Salvar da minha perversidade. A única pessoa que tem capacidade de me autodestruir, autodestruir, sou eu. As pessoas podem fazer o que quiser, mas só eu tenho capacidade de me autodestruir. Sou eu que escolho o que fazer com o que as pessoas fazem comigo. É isso que a gente tem que entender. Religião são rótulos. Religião não salva. O que salva é a minha conduta, a minha evolução. Religião é meio, não é fim. Por isso é que Kardec vai nos falar. Se você encontra alguém, essa pessoa está feliz na religião que ela professa, deixe. Se você é espírita verdadeiramente, se você conhece a doutrina espírita, você jamais vai querer converter qualquer pessoa ao espiritismo. Porque não é fora do espiritismo, não há salvação. É fora da caridade, não há salvação. Que é o texto que nós vamos ler. O que importa perante Deus é a minha... Ele não vai perguntar qual é a religião que você professou, Conceição. Tu me amastes, né? Imagina, Pedro, tu me amas. Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Então a gente vê, apacenta minhas ovelhas, cuidai-vos uns dos outros. Se tu me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se você ama Jesus, se nós amamos Jesus, amemos as ovelhas dele que está em torno de nós. Olha a pergunta, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Mostra o amor que tu tem a mim, apacentando as minhas ovelhas. Lindo isso, né? Vamos para o texto? Aqui é Kardec, tá? Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. São duas afirmações. E ele começa: enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia no princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Acesso a todos, é universal. Universal. Fora da caridade não há salvação. Se eu não amar, essa é uma lei para o universo. Sem amor não há evolução. Eu permaneço na animalidade. Se apoia no princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. O dogma, né? Dogma é aquilo inconteste, aquilo que não se discute. No espiritismo tem dogma? Tem. Mas o conceito da palavra dogma é além daquilo que não se discute, né, perante a igreja, é algo que você pode até ser punido.
Então, nesse nível nós não temos. Mas o dogma de que é algo inconteste para a gente, ou seja, não há como contestar, a reencarnação. A reencarnação ela é um dogma. Daí Kardec escreveu, dogma da reencarnação. Então não existe espírita que não aceita a reencarnação. Eu não gosto de dizer crer, acreditar. Porque quem acredita hoje deixa de acreditar amanhã. A reencarnação ela é uma lei, ela não é uma crença. Fora da igreja não há salvação, se baseia não na fé fundamental em Deus, né? Se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial, em dogmas particulares, que é o fora da igreja não há salvação, que era o lema da época. É exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, essa máxima, fora da igreja não há salvação, separa-os, porque se tu não for da igreja, tu não está salvo. É isso que Kardec está dizendo. Fora da igreja não há salvação. Ele diz que fora da caridade não há salvação, essa é uma lei universal. Fora da caridade não há salvação. Mas fora da igreja não há salvação, aí ele diz que aí já começa a separar. Separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários, né, que são seguidores, dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade. Gente, nós estamos aqui, essa época, século XIX, meados do século XIX. Lembra da Inquisição? Lembra da perseguição dos católicos aos protestantes, dos protestantes aos católicos? As brigas religiosas foram enormes, gente. Então, não, você só está salvo se você estiver dentro da igreja. Você só está salvo se estiver dentro da minha religião. A minha religião é melhor. A minha religião é que salva. Gente, dividiu. Já não estamos com Jesus. Então, ele diz assim, e sanciona a irritação entre seguidores de diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos, esses sectários, né, esses seguidores. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, despreza. Ele os separa um dos outros até no campo do repouso, né? Então tem que separar. Olha, aquele dali não é cristão, então separa. Ele não pode ser sepultado aqui. Olha, aquele dali cometeu... Não pode também. Isso aqui não... A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo esta máxima, fora da caridade não há salvação, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se, ou seja, excomungam e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão. Porque se o pai é de uma religião e se o filho é de outra religião, pronto, já excomungou o filho. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica, a verdadeira lei evangélica de evangelho, evangelho, boa notícia. Item 9. Ele falou, então, fora da igreja não há salvação. Agora ele vai falar fora da verdade não há salvação. Vamos ver essa outra máxima. Fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porque não existe uma única seita que não pretende ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente, quando o círculo dos conhecimentos se alarga sem cessar
E as ideias se retificam a cada dia? Grifa isso aqui, tá? A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, a verdade. Porque não lhe é dado saber tudo. Então, a vinda do nosso Senhor Jesus, ele não ia ensinar lições que a gente não dá conta. Gente, olha, a lição é só assim, ó. Coleguinha na escola, não maltrate seu coleguinha, cuide bem do seu coleguinha, compartilhe o lanche com o coleguinha, não roube o seu coleguinha, não maltrate o seu coleguinha, ajude o seu coleguinha a fazer o dever se ele não souber. Nós estamos numa sala de alfabetização, meus irmãos. Foi essa lição que Jesus nos ensinou. E é essa lição que no ano de 2026 nós ainda falamos. É muito difícil. É muito difícil ser bom. É muito difícil fazer o bem. É mais fácil odiar, é mais fácil gritar, é mais fácil virar a mesa, é mais fácil ser egoísta, é muito mais fácil acumular. Por mais que eu saiba que eu vou morrer, vai ficar tudo. Mas amar, fazer o bem, cuidar do outro, coisa difícil. Se sacrificar, oxe Maria, mas coisa difícil. E aí você quer discutir comigo o sexo dos anjos? Se a gente ainda não se deu conta nem da alfabetização de relação? Então é muito fantasioso, às vezes, a gente sentar e querer discutir lições. Sabe menino besta que quer falar o que ainda não entende? Então vamos baixar um pouquinho o tom e aprender essa parte básica da vida. Enquanto nós não aprendermos a nos respeitarmos uns aos outros, nós não estamos prontos para a próxima lição. E o povo doido é esse povo que está aqui na Terra. Porque tem muita perversidade nesse planeta. Mas é muito, não é pouco não. A gente se mata, a gente se agride, tem criança passando fome, tem gente morrendo nesse momento, tendo medicação, mas a medicação para salvá-lo custa 200 mil reais. Então dizer que essa raça é inteligente, a gente ainda está muito longe da verdade e muito longe ainda da inteligência. Somos doidos de pedra. E às vezes a gente tem que respirar para ter bastante indulgência para conviver. E engolir sapo, cururu, um monte de coisa. Porque não é fácil. Ele diz assim: de espírito da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la porque não lhe é dado saber tudo. Por que não é dado saber tudo? Porque a gente ainda não aprendeu nem o beabá. Ela somente pode aspirar, essa verdade, a sociedade, a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ou seja, uma publicação geral. Ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. Eu vou trazer só uma lição, essa daqui, ó. Cuidai-vos uns dos outros. Caridade. Fora da caridade não há salvação. Ponto. Só isso. Não vou colocar nenhuma equação, várias regras. Às vezes está estudando uma matéria, tem tanta matéria. Eu digo, meu Deus do céu, parece que é para a gente não aprender, né? Porque abre um leque assim tão grande, que é um absurdo essa educação conteudista. Jesus, como é um excelente pedagogo, é um mestre, ele sabe que a educação conteudista não educa. Ele deu uma lição só. E disse assim: foco nisso. Vou dar só uma lição.
E nós estamos a 2026 anos da era cristã e ainda não aprendemos. Não é porque somos crianças, é porque somos adolescentes. Adolescentes o quê? Rebeldes. Eu já sei, mas eu não aceito. E eu teimo, porque eu tenho certeza, porque o adolescente ele tem certeza que ele está certo e todo mundo está errado. Então nós temos certeza que nós estamos certos e que Jesus está errado. Por isso os Espíritos dizem que nós somos o quê? Adolescente. O adolescente é o quê? Rebelde. Para finalizar, gente, a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, desde que a lei de Deus seja observada. O Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismo, ou seja, a oposição. Então, é fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo não há salvação, fora da verdade não há salvação, como ele diz. A gente não pode acreditar que já temos toda a verdade, não. A verdade que nós temos é aquela que nós aguentamos e precisamos evoluir bastante ainda para entender toda a verdade. Acabou. Foi bom, gente? Deu para compreender? Nosso próximo encontro, nós vamos falar das instruções dos Espíritos, aí fora da caridade não há salvação. Deixa eu ver quem é o Espírito que vai falar. Nosso querido Paulo, o apóstolo. Oh, se tivesse tempo de já ia, mas nem minha garganta aguenta mais. Muito legal. Olha, gente, vai ser Paulo a próxima semana. Foi bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nós não podemos sair sem agradecer. Vamos agradecer a Jesus. Tão bom, Senhor, a gente sentar, ouvir as tuas lições, os ensinos, ter a bênção de ter encontrado a doutrina espírita que nos esclarece, nos fortalece, nos dá força para o dia a dia. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que aqui estão e que conduziram toda a nossa reunião. Muito obrigada, Senhor. Nós te rogamos a bênção. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa o nosso lar, as nossas famílias, Senhor, essa família universal. Ajuda-nos a ter sabedoria para conduzir a família que o Senhor nos confiou. Não só a família consanguínea, mas a família universal. Que nossas mãos, Senhor, possam te servir. Que essas mãos, Senhor, jamais possam se aliar ao mal para servir ao mal. Que a nossa fala possa sempre estar sendo inspirada por Ti. E jamais, Senhor, jamais nos aliarmos à maledicência, à maldade, ao cinismo. Muito obrigada, Senhor, por tudo que recebemos. Graça te damos, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.